que tem a palavra pode acompanhar a leitura. Quem não tem a Bíblia, está sem a Bíblia, ouça esta leitura. Eu vou ler aqui alguns versículos e depois, na meditação, a gente vai avançar em outros versículos aqui do capítulo 40 do profeta Isaías. Amém? Não nos esqueçamos que hoje é a noite do sobrenatural de Deus. Saindo da crise e vivendo o quê? O sobrenatural. Diz assim Isaías capítulo 40, versículo 1 a seguir: Consolai, consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, em outra tradução, se encherá. E todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem disse isso. Amém, meus irmãos? Então levante a mão ou a Bíblia outra vez, feche os olhos e orem assim: meu Deus, o meu coração já está aberto, preparado para receber esta palavra. Senhor, sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna de toda a nossa aceitação. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Isto, vai dando glórias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero muito a sua preciosa atenção. À noite a gente não tem muito tempo de pregar, mas eu quero trazer aqui a palavra de Deus para o seu coração e dividindo o tempo para que façamos todas as orações que sempre nós fazemos nesta campanha, que são orações reveladas. Meus amados, eu quero falar nesta noite, assim como falei na manhã de hoje, sobre a consolação de Deus. Diga comigo: a consolação de Deus. Deus, neste texto sagrado, ele usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de consolação para o povo, para mostrar ao povo o caminho da consolação. Quero dizer-vos que o consolo de Deus, o consolo que Deus nos oferece, não somente enxuga as lágrimas dos nossos olhos, mas enxuga mais ainda as lágrimas da nossa alma. Deus usa o profeta Isaías aqui mais uma vez. O profeta Isaías, prezados irmãos, era filho de Amós e possivelmente sobrinho de Amazias. Ele tinha acesso regular à casa real e às pessoas de influência no reino. Ele era casado e a sua esposa ela tinha também o título de profetisa, pois ela também profetizava. O profeta Isaías, ele profetizou pelo menos durante 40 anos em Israel. Conta a história que ele foi cerrado pelo meio durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias, e ele era contemporâneo de Miqueias.
Meus amados irmãos, Isaías, o profeta de Deus, ele foi conhecido também como o profeta evangélico, pois ele apresenta a mais completa exposição do evangelho de Jesus lá no Antigo Testamento. Ele era um homem que percebia o significado geral dos acontecimentos e grandes problemas políticos daquela época, e ele foi designado por Deus para trazer e denunciar, trazer uma palavra de denúncia contra a idolatria, o pecado e a impureza do povo daquela época. Neste texto sagrado, Deus usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de consolação para um povo sofrido. Quero que vocês entendam que no sofrimento nós somos vítimas e culpados, muitas vezes vítimas e culpados. Naquela época, uma época muito difícil para o povo de Israel, Deus usa outra vez o profeta Isaías e ele traz desta feita uma palavra de consolação para aquele povo sofrido. Quero dizer-vos que nesta noite Deus trará uma palavra de consolação para você que está sofrendo qualquer tipo de circunstância na sua vida. Aleluia! A palavra de Deus será uma palavra de consolação para a sua vida, para a sua alma e para o seu espírito. E quem está preparado para receber, diga: eu estou preparado. Meus amados irmãos, quais são os sofrimentos que nós experimentamos nesta vida? Nesta vida nós experimentamos alguns tipos de sofrimento. Por exemplo, sofrimentos naturais. Diga comigo, naturais. São sofrimentos que não fazem parte da vida, mas são sofrimento, ou seja, sofrimento que são parte da vida. Os sofrimentos naturais, repito, são sofrimento que fazem parte da vida, como por exemplo a velhice, uma doença, um cansaço que vem por causa da idade mais avançada, coisas que com o passar dos tempos acontecem, inevitavelmente acontece. Existem coisas que trazem sofrimento para as nossas vidas, que são coisas naturais, que com o passar do tempo, elas vêm inevitavelmente. A velhice vem, o cansaço vem, algumas doenças que são resultado do tempo que se passou, vêm inevitavelmente, são sofrimentos naturais. Outro tipo de sofrimento são os sofrimentos casuais. Esses sofrimentos são sofrimentos que não fazem parte do curso natural. São sofrimentos como, por exemplo, um acidente de carro, um negócio que não deu certo, um projeto que você projetou e desmoronou, que não deu certo. São sofrimentos casuais. Tudo isto causa sofrimento. Outro tipo de sofrimento são os sofrimentos circunstanciais. São aqueles que é causado pelas circunstâncias da vida. Causado pelas circunstâncias da vida. Muitas vezes por você viver num local violento, num ambiente violento, às vezes um desajuste na família, às vezes a decepção com amigos. Quando um amigo nos decepciona, quando há um desajuste na família, quando sofremos qualquer tipo de violência por morar num lugar violento, são sofrimentos circunstanciais. E existem os sofrimentos morais, aqueles sofrimentos que são frutos, que é fruto de pecados morais, como adultério, malícia, iniquidade, corrupção e etc. Então nós, nesta vida, como seres humanos, enfrentamos alguns tipos de sofrimento.
Naquela época, quando Deus usa o profeta Isaías para trazer esta palavra de consolação para o povo estava sofrendo. E o povo estava sofrendo por causa de seus pecados. O povo estava sofrendo por vários pecados que eles haviam cometidos diante de Deus. Ficaram exilados, então estava enfrentando sofrimentos terríveis. E Deus então, Ele usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de consolação e para dizer para aquele povo que nem tudo estava perdido, que Ele traria a consolação se o povo desse crédito à sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus nunca nos abandona nos nossos sofrimentos. Ele sempre está por perto, Ele sempre assiste de perto, e Ele fala conosco, e quando nós damos ouvidos à sua voz, então Ele traz a palavra de consolo, e Ele vai, sabe aonde? Ele não elimina simplesmente o sofrimento, Ele vai lá na raiz do sofrimento e elimina a raiz que é a causa do sofrimento. Esta palavra é profética. Deus está eliminando nesta noite causa de sofrimento. Aleluia. Agora veja bem, meus amados irmãos, observe bem, note bem uma coisa: qual o consolo que Deus oferece? Qual é o consolo que Deus oferece? Talvez você está enfrentando sofrimentos morais. Talvez são sofrimentos que a origem deles são pecados morais. Deus tem solução para isso. Ele vai na causa, Ele vai na raiz, Ele elimina a causa do sofrimento se você der crédito ao que Ele disser. Talvez você esteja enfrentando sofrimento circunstanciais, e talvez casuais, e talvez naturais. Não importa o tipo do sofrimento, se você receber a palavra de consolação de Deus, der ouvido, der crédito ao que Ele disser, Ele vai até a causa e elimina a causa do sofrimento. Qual o consolo que Deus oferece? Ouça bem, qual é o consolo que Deus oferece? Primeiro, o consolo que Deus oferece é uma palavra para o coração. Diga comigo, uma palavra para o coração. Diga outra vez, uma palavra para o coração. Meus irmãos, quando se está sofrendo, ninguém quer ouvir palavras racionais para impressionar a mente. Quando está sofrendo, queremos ouvir uma palavra de consolo para o nosso coração. Uma palavra de apoio, uma palavra de segurança, uma palavra de solidariedade, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Hoje Deus quer colocar fé, coragem e ânimo no seu coração, dizendo para você que nem tudo está perdido, resta uma esperança. Ele tem um consolo para o seu coração, uma palavra para o seu coração hoje. Aleluia. Qual é o consolo que Deus oferece? Além de ser uma palavra para o coração, é quietude interior. Diga comigo, quietude interior. Meus amados irmãos, quando eu falo que Deus traz para nós quietude interior, eu estou dizendo que Ele traz a esperança do fim da luta. Ele traz a esperança do fim do problema. Ele traz o término da tribulação. Ele traz o término da perseguição.
Ele vem e mostra para você que há uma saída. Quando você acha que está num beco sem saída, você fica inquieto, uma inquietude toma conta da sua vida e você não consegue repousar, descansar, se equilibrar. Você está desequilibrado, até mesmo emocionalmente desequilibrado. Às vezes a angústia é profunda, bate a depressão. Você está precisando de uma palavra para o seu coração, mas você está precisando de quietude interior. Deus está dizendo hoje: filho, filha, eu estou contigo. Se você der ouvido ao que eu disser, eu trago hoje a esperança do fim do problema, a esperança do fim da tribulação, a esperança do fim da adversidade. Se a sua vida é um barquinho em alto mar, sendo jogado para lá e para cá, pelas ondas bravias do mar, o Senhor está dizendo: eu acalmo essa tempestade, eu acalmo as ondas do mar, eu trago quietude interior para a sua vida. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Qual é o consolo de Deus para nós? Além de ser uma palavra para o coração, além de ser quietude interior, é paz para a consciência. Diga comigo: paz. Diga mais alto: paz para a consciência. A consolação traz paz. A consolação de Deus traz tranquilidade. A consolação de Deus traz a certeza de que não estamos mais sendo punidos pelos nossos pecados, mas estamos sendo perdoados de todos os nossos pecados, e agora podemos aguardar para abraçar a bênção do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você entendeu? Pode glorificar. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Paz para a consciência. Isto porque o pecado nos causa um peso na consciência. O pecado tira a paz da consciência. O pecado não nos deixa tranquilo. O pecado traz um sentimento de culpa. O pecado faz-nos carregar um sentimento de culpa. E quando vem a consolação de Deus e o perdão de Deus, quando você reconhece o pecado, confessa ele e está disposto a abandoná-lo, vem a consolação de Deus. Ele tranquiliza a sua consciência, ele traz paz à sua consciência, perdoando os seus pecados, e mais do que perdoando, justificando você dos seus pecados. A justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. A partir daí, você não tem mais a necessidade de carregar esse sentimento de culpa, porque a sua consciência já está tranquila, ela já está em paz, ela já está em paz. A consolação de Deus trouxe consigo o perdão dos seus pecados, e você já não carrega mais o sentimento de culpa. A sua consciência está tranquila, 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 tranquila. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Agora tem uma coisa: quando nós recebemos a palavra de consolação, então nós precisamos de medidas, comportamentos adequados. A fim de recebermos a palavra profética de consolação por parte do Senhor, é necessário algumas atitudes. Quais são elas? Primeiro, acertar a vida. Diga comigo: acertar a vida. Não, diga mais alto, o quê? Acertar a vida. Acertar a vida, meus amados irmãos, é a atitude de querer mudança. É a atitude de querer mudança. Deus está falando, Deus falou, eu vou mudar, eu quero mudar.
O profeta está mostrando que Jesus é aquele que tem poder de consertar e aplanar a vida. Ele é capaz de mudar o cenário da vida. O que está torto passa a se endireitar. Olha bem o que está falando a palavra do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai, endireitai, no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale se encherá, e todo monte outeiro se aplanará, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Está falando de acerto de vida, está falando de conserto de vida, está falando de mudança de vida, está falando de transformação. Quando nós recebemos a palavra de consolação de Deus, nós precisamos acertar a vida, ter atitude de que queremos mudar, queremos uma transformação. Eu disse para vocês que com estas palavras, o profeta Isaías, ele está mostrando que Jesus é aquele que tem poder de consertar e de aplanar aquilo que está torto. Ele é capaz de mudar o cenário da vida, ele é capaz de consertar aquilo que está torto na sua vida. O que está torto pode e tem conserto. Aceita consertar, aplanar a vida, adequar a vida com a vontade de Deus. Quando recebemos a palavra de consolação, segunda coisa que devemos fazer: buscar satisfação naquilo que dura. Diga comigo: buscar satisfação naquilo que dura. Porque o problema é que muitas vezes nós buscamos satisfação naquilo que perece. Nós buscamos plena satisfação naquilo que perece. E é preciso buscar satisfação naquilo que dura. Todas as coisas são passageiras, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. A consolação vem pela palavra. O versículo 8 do capítulo 40 do profeta Isaías está dizendo assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. As coisas desta vida são passageiras, e nós não podemos buscar satisfação naquilo que perece, mas devemos buscar satisfação naquilo que dura, naquilo que é eterno. Aquele jovem rico era um jovem bem sucedido na vida, era um jovem que tinha muitas propriedades, era um jovem que era riquíssimo e, além de rico, era culto, conhecedor das leis, inclusive das leis de Deus. Mas aquele jovem, ele baseou a sua satisfação naquilo que perece, porque as riquezas desta vida são perecíveis. A única riqueza que não perece é a riqueza celestial. Mas aquele jovem, sabendo que ele não tinha a plena satisfação na sua riqueza, nos seus bens, ele foi procurar Jesus, aspirando plena satisfação. E ele chega para Jesus dizendo: bom mestre, que hei de fazer para ter a salvação? Dá a ideia que ele estava buscando satisfação, porque reconhecia ele que seus bens materiais não podiam lhe fornecer a plena satisfação. Jesus olhou para ele e viu que o coração dele estava preso naquilo que ele possuía. E Jesus convidou ele a se desprender daquilo que perece e se apegar àquilo que é eterno. Jesus diz: desfaz-se daquilo que perece, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Terás um tesouro no céu. Aleluia. Mas qual foi a atitude daquele moço? Aquele moço, naquele momento, ele vira as costas para Jesus e sai descontente, sai triste. Por quê? Porque ele queria achar a satisfação plena naquilo que perece.
E Jesus mostrou para ele: a satisfação plena não está naquilo que perece, não está nas riquezas desta vida, tudo isso é perecível. Quer satisfação plena? Segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele saiu triste, não tinha contentamento nem na sua riqueza. As coisas desta vida perecem, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Quando recebemos a palavra de consolação de Deus, nós devemos fazer o quê? Acertar a vida. Em segundo lugar, buscar satisfação naquilo que dura, naquilo que é eterno. A palavra de Deus é duradoura, é eterna, ela traz a plena satisfação. Oh, aleluia! Quando recebemos a consolação de Deus, nós devemos, em terceiro lugar, confessar Cristo como nosso Salvador. Diga comigo: confessar Cristo como Salvador pessoal. Meus irmãos, todas as coisas são passageiras, eu disse, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A consolação se manifesta quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. A Bíblia Sagrada fala que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Consolai, consolai ao meu povo, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada e a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Quando nós reconhecemos, confessamos e abandonamos os nossos pecados, acertamos a vida, começamos a buscar satisfação naquilo que dura, confessamos Jesus como nosso Salvador, então, meus amados irmãos, nós encontramos aquilo que verdadeiramente o nosso coração precisa. É a presença de Deus, é a alegria da salvação, é a alegria da salvação. Oh, aleluia! Quando nós recebemos a palavra de consolação, nós devemos, em quarto lugar, nos submetermos a Cristo, ao seu poder, ao seu ensino e à sua direção. Se nós nos submetermos a Cristo, ao seu poder, ao seu ensino e a sua direção, então seremos guiados por caminhos maravilhosos. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entrega, quando você confessa Jesus como Salvador, se submete a Ele, ao seu poder, ao seu ensino, à sua direção, então você está entregando a Ele a sua vida, e quando você entrega a Ele a sua vida, você está entregando a Ele também os seus problemas, as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Aí diz a palavra: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós, cuidado de vós, ei, cuidado de vós. Aleluia. Quando nós recebemos a palavra de consolação, nós devemos, em quinto lugar, crer na promessa de Deus. Diga comigo: crer na promessa. Quem aqui crê na promessa de Deus? Quem aqui crê na promessa de Deus? Nós devemos crer que Jesus cumprirá a sua promessa e nos dará a recompensa da nossa fé. Ele cumpre a sua promessa e nos dá a recompensa da nossa fé. No versículo 10, ouça, no versículo 10 do capítulo 40 do profeta Isaías, olha a recompensa que Deus oferece: eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Ele vem com recompensa.
Ele vem com recompensa. Quando você crê na promessa dele, ele cumpre a sua promessa e ele traz a recompensa da sua fé. Creia na promessa do Senhor, toma posse da promessa do Senhor, promessa de perdão, promessa de restauração, promessa de curas, promessa de prosperidade, promessas de vitória. Quando recebemos a palavra de consolação, devemos aceitar ser conduzido por Ele. O problema está aí. Às vezes a pessoa não quer ser conduzida por Ele, porque quando nós somos conduzidos por Deus, nós caminhamos por lugares que Deus quer que caminhamos. Mas às vezes nós queremos caminhar no nosso próprio caminho, e por isso nós não queremos aceitar ser conduzido por Deus. O rebanho acompanha o pastor e obedece a ele. Olha o que a palavra está dizendo no versículo 11 do capítulo 40 do profeta Isaías: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Você tem o Senhor como seu pastor? Você é a ovelha dele? A ovelha é conduzida pelo pastor. A ovelha é conduzida pelo pastor. A ovelha precisa ser conduzida pelo pastor, porque nem sempre ela consegue achar os pastos verdejantes, nem sempre ela consegue achar a fonte de água, mas quando ela é conduzida pelo pastor, ela encontra os pastos verdejantes, encontra as fontes de água, e outra coisa, ela está livre de seus predadores, porque ela está sob o cuidado do pastor. Assim somos nós. Se nós estivermos sendo conduzidos por Deus, nós estaremos então sob os cuidados de Deus, sob os cuidados de Deus. E se nós estamos sob os cuidados de Deus, não precisamos ficar inquietos, porque Ele tem o controle, Ele tem as rédeas, Ele tem o controle, Ele tem as rédeas, Ele controla absolutamente tudo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Quando nós recebemos a palavra de consolo da parte de Deus, então nós devemos fazer o quê? Descansar em Cristo. Agora, descansar em Cristo, veja bem vocês, não significa se acomodar. Porque às vezes, descansar em Cristo, então eu vou ficar deitado de perna para cima, vou para a rede, ficar balançando para lá e para cá, e não preciso fazer nada. Deus faz tudo. Descansar em Cristo é crer que você fazendo a sua parte, Deus fará aquilo que você não pode fazer, e você sairá vencedor. Você sairá vencedor. Você pode entender? Aleluia. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho e posso fazer. Deus não vai fazer aquilo que Ele me deu habilidade para eu fazer. Descansar em Cristo, vou repetir, é você crer que você fazendo a sua parte, Deus fará aquilo que você não pode fazer, e você sairá vitorioso, vitoriosa. Quem recebe a palavra de consolação do Senhor, precisa tomar essas atitudes. Meus irmãos, esta palavra se cumpriu lá em Lucas, no capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia.
Quando de repente aparece João Batista pregando o batismo do arrependimento e perdão dos pecados. E ele dizia, segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías. E o que está escrito? No capítulo 40, consolai, consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Oh, aleluia! Pode dar glória! Aleluia! Talvez eu esteja falando com alguém que está sofrendo por causas naturais. Talvez eu esteja falando com alguém que está sofrendo por causas, vamos dizer assim, morais. Talvez por causas circunstanciais. Talvez por causas casuais. Eu estou falando com alguém que talvez esteja sofrendo assim. Talvez tenha sido um acidente, uma fatalidade que o tenha marcado. Talvez você viva em circunstâncias de dor e perseguição. E talvez você esteja sendo martirizado pela culpa, pelo sentimento de culpa. Deus tem hoje esta palavra de consolação para você. E se você crer nisto, se você crer nesta palavra e tomar posse desta palavra, certamente, se você se colocar diante de Deus, aderindo esta palavra, você experimentará com certeza, na força do Espírito Santo, uma transformação na sua vida, e o Senhor pode vir até a raiz do seu sofrimento e acabar com a causa do sofrimento. Você pode glorificar o nome do Senhor? Pode dar glórias ao Senhor? Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Eu vou repetir, é a palavra de Deus para o seu coração. E quem recebeu-a, coloca a mão no seu coração, curve a cabeça e diga assim: Deus, eu recebi a sua palavra, ela está guardada em meu coração, estou sob a revelação desta palavra, e eu recebo a consolação do Senhor. Amém. Pode dar aplausos para Jesus.